aqui a gravação da nossa aula. Essa aula é a segunda aula do conteúdo de densitometria óssea. A gente está falando inicialmente sobre as propriedades ósseas e mecanismos de formação óssea. A gente já falou na aula passada sobre células que são importantes do crescimento ósseo e a complicação dentro da saúde pública, que é o quadro de osteoporose, né? Então, na aula passada, se vocês lembram, a gente também falou sobre condições de variações hormonais que influenciam significativamente para o quadro de osteoporose ser desenvolvido em mulheres. A gente também falou sobre as diminuições dos níveis de estrogênio e como isso influencia no aumento da atividade osteoblástica, né? Lembra disso, que tinha um desbalanço da atividade osteoblástica e a consequência disso era uma grande reabsorção óssea. Então, a gente tinha um aumento da reabsorção óssea e essa reabsorção óssea influenciava em que os espaços que estavam, as células que estavam sendo reabsorvidas, elas não estavam sendo repostas. E aí a gente ia ter aqueles espaços, né, aqueles níveis aéreos que eram formados quando a gente tratava de estrutura celular óssea. A gente conversou também sobre as principais regiões que são regiões passíveis de fratura, né? E essas regiões são regiões que a gente analisa muito frequentemente quando a gente está falando de osteoporose e quando a gente está falando de densitometria óssea. Vocês lembram quais são as principais áreas que a gente vai avaliar? As principais áreas de fratura quando a gente está falando de osteoporose? Vocês lembram? Alguém lembra disso? É cólon do fêmur. O rádio, né? Isso, punho. E quadril. As lombares, da 1 a 4, né? São 3 áreas. As principais áreas são 3 áreas. É o quadril, quando a gente está falando ali daquela região do colo femoral, especialmente. A coluna é uma região significativa. E o punho. São regiões que são regiões mais frequentes a sofrerem quadros de fraturas desencadeadas por osteoporose. O cólon do fêmur. O cólon do fêmur não está incluído? O colo do fêmur está incluído na modalidade quadril. Ah, entendi. E aí a gente começou a discutir questões associadas à menopausa, né? Por que a osteoporose é um quadro tão significativo para mulheres que entram na menopausa? Então, na menopausa, o que a gente tem é um quadro muito significativo da redução de taxas hormonais, né? Vocês lembram qual é o principal hormônio que a gente está falando quando reduz a taxa hormonal lá na menopausa? Estrogênio? Oi? Estrogênio? Estrógeno, isso. Estrógeno. Né? A gente tem uma diminuição significativa dos níveis de estrogênio, dos níveis de estrógeno, e isso influencia, sim, no processo de remodelação óssea, né? E aí eu vou projetar aqui para vocês a parte que ficou faltando da gente discutir, e a gente vai começar a discutir. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre aspectos técnicos. Na densitometria, talvez seja a modalidade radiológica mais simples de se avaliar regiões, porque a gente não precisa de exames para várias regiões, né? Como é, por exemplo, no exame de raio-x, que a gente precisa avaliar para face, frontonaso, mentonaso. Diferentemente, na densitometria, a gente avalia um conjunto de áreas específicas. Essas áreas são, em geral, o colo femoral, a coluna e o punho. Né? E a gente vai começar a falar desses aspectos na aula seguinte. Para que a gente entenda os dados da densitometria óssea, os laudos que são os resultados dos exames da densitometria óssea, é importante que a gente entenda sobre a fisiologia e a patologia que desencadeia a necessidade de se desenvolver um quadro de densitometria óssea. Na aula passada, surgiu um questionamento que foi assim, não sei se estava todo mundo aqui lembram disso. Mas o meu primo, ele é jovem, ele é uma criança, e ele precisa fazer acompanhamento por densitometria óssea, porque ele tem um quadro de osteoporose, né? Essa osteoporose precoce,
é um quadro patológico. Então, a densitometria óssea, ela não é um exame exclusivo para osteoporose, né? Ela é um exame que avalia densidade óssea. E o quadro de osteoporose, ele pode ser desencadeado por outras questões que não somente o quadro de menopausa nas mulheres. Então, existem doenças que são doenças congênitas, existem doenças que são doenças que alteram o metabolismo ósseo, que podem levar um indivíduo a um quadro de osteoporose precoce, né? E aí, essa criança vai ter que passar por avaliações constantes para que ela não desenvolva um quadro significativo de uma doença ou fraturas que possam comprometer suas atividades funcionais. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, eu vou projetar aqui o slide para vocês. Vocês vão me dizer se está aparecendo. Já está aparecendo aí para vocês? Não. Para mim, não. E agora? Não. Não? Não. Puxa. Não. Não? Não. Passou? Agora sim. Para mim apareceu. Agora apareceu. Tá. Então, na aula passada, eu acho que a gente começou a conversar sobre isso aqui. Eu falei assim, olha, esse processo de... A gente chegou a falar... A gente falou nessa portaria aqui, gente. Eu falei que o SUS, o Ministério da Saúde, criaram normas, né? E, dentre essas normas, criaram normas de programas preventivos em relação à osteoporose, que é essa norma que é de 1999, ela ainda não foi revogada, não conheço até o momento se já tem outra portaria que tenha revogado ela, mas é uma norma que trata exatamente desses programas preventivos aos quadros de osteoporose, né? Então, o Ministério da Saúde não deixou os indivíduos que têm osteoporose desamparados, eles são acolhidos pela legislação brasileira através dessa portaria, que é uma portaria do SUS, que é a 1327 de novembro de 1999. Então, assim, no Brasil, existem instituições que existem outras. Oi? Tem o microfone ligado que está dando interferência, não está dando para ouvir o que a senhora fala. Tá, gente, por favor, tem alguém com o microfone ligado que está atrapalhando aqui. Desliguem os seus microfones. Quem está com o microfone? Miriam, você está com o microfone ligado. Pode desligar, por favor? Miriam, deixa eu ver quem mais. Só a Miriam. Tá, agora está todo mundo com o microfone desligado. Se entrar alguém e eu não perceber, vocês me avisem, tá bom? Tá aparecendo para vocês o slide? Tá, sim. Ótimo. Tá. Então, vamos lá. Existe uma sociedade brasileira, essa sociedade é a Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, que eles consideram dados da população brasileira. Sim. Oi? Por que era muito difícil? Por que ainda é muito difícil estudar osteoporose? Então, vamos pensar comigo. A osteoporose, uma das grandes condições de osteoporose é a presença em mulheres brancas. A gente já conversou sobre isso. Então, os dados mundiais, as referências mundiais de valores de densidade óssea são de mulheres brancas, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dos dados brasileiros serem adaptados a esses dados de referência, que são os dados de referência do equipamento, né? A gente vai ouvir que esses dados de referência, eles são chamados valores de escala, vamos dizer assim. Então, a gente tem um valor de escala, em inglês isso se traduz para score, né? Existe um valor de referência, e esse valor de referência é associado ao Banco Mundial de Informações. Esse valor de referência é muito delicado. Por quê? Porque quando a gente fala de um valor de referência mundial, e especialmente mulheres americanas, onde a gente encontra um quadro altíssimo de osteoporose, o valor da densidade óssea não é igual ao valor da densidade óssea que a gente vai encontrar das mulheres brasileiras, que têm a sua população, a maioria mulheres negras. Então, hoje, a gente tem no Brasil um quadro significativo de 10 milhões de brasileiros que possuem osteoporose, pelo menos, né? Dentre essas pessoas,
75% delas são mulheres. Então, 1 é homem e 3 são mulheres. E 1 a cada 3 mulheres tem mais de 50 anos e tem a doença. Para piorar a situação, 75% das vezes o diagnóstico é feito só depois que aconteceu a primeira fratura. Então, quando a mulher descobre aquela condição, né, ela não, às vezes nunca nem ouviu falar sobre o que é osteoporose. Quando ela descobre a condição, foi porque ela sofreu um trauma, ela se machucou e isso desencadeou um quadro de fratura, né? Por isso, a gente lança a mão da densitometria óssea. Então, a partir de 1999, que a portaria do Ministério da Saúde, 1327, surge, ela permite e indica, está indicada a densitometria óssea para mulheres acima de 45 anos, né? Que estão ali nesse processo inicial da menopausa e homens acima dos 55 anos. A densitometria óssea é um exame muito rápido, é feito entre 10 a 15 minutos. O resultado ele sai imediatamente, isso é feito a partir de um exame radiográfico com doses baixíssimas, doses suficientes apenas para identificar o grau de absorção daquele feixe de raio-x que foi emitido naquela região. Então, dependendo da intensidade daquela absorção, a gente vai perceber se houve ali uma perda da remodelação óssea com um aumento da porosidade daquela região, né? Geralmente, esse processo de desgaste ósseo, né, da perda óssea, vai acontecer a partir dos 35 anos. Então, essa faixa entre 33, 35 e 40 anos vai acontecendo muito lentamente. E aí, quando essas mulheres chegam numa idade mais tardia, por não terem percebido esse processo de desgaste, acontecem ali aqueles quadros de fratura que, às vezes, são muito prejudiciais e muito agressivos e podem levar a paciente a um quadro de óbito por conta da perda funcional, por conta da capacidade daquele determinado osso ter sido comprometido, né? Laís, querendo entrar. Opa, vamos lá. Tá bom. Vou continuar, então. Então, como a gente vem conversando, né, as mulheres, em geral, elas correm mais risco de desenvolver o quadro de osteoporose depois da menopausa por conta da rápida perda óssea que acontece em função do hormônio estrógeno. A gente vai ver que a mulher lá pelos 50, 60, 70 anos de idade, elas vão desenvolver o quadro, elas não sabem que elas têm osteoporose, vão desenvolver o quadro apenas porque elas tiveram um quadro de fratura, né? Então, essa perda é um processo absolutamente indolor até que aconteça a fratura. A fratura de quadril e punho, elas são muito recorrentes porque, geralmente, elas acontecem em quedas simples. Então, a paciente escorregou no banheiro e sofre uma fratura no quadril. A paciente se apoiou de forma mais forte numa parede e sofre uma fratura de punho, né? Existem outras formas de se avaliar um quadro de osteoporose. Então, quando uma mulher, né, ela vai se tornando mais idosa, essa paciente ela vai ficando um pouquinho mais corcunda. E com o passar do tempo, ela vai diminuindo a estatura e vai ficando mais encurvada. Acontece que, com o processo de encurvamento, né, com o processo do aumento dessa cifose, que é essa corcunda que ela vai fazendo, existe uma sobrecarga que pode ser gerada nas vértebras lombares. Então, às vezes, essa mulher está tão corcunda e a sobrecarga da lombar ela é tão grande que a mulher, às vezes, pode tossir, ela pode levantar o peso e aí ela faz uma fratura que a gente chama que é uma fratura de compressão. Aí ela sofre uma fratura lombar simplesmente porque houve um desgaste ósseo muito grande ali naquela região, né? Esse tipo de fratura é muito doloroso, né? Essas pacientes, elas relatam muita dor. Existem procedimentos de recuperação disso. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar de um quadro. Deixa eu só voltar aqui para vocês, para a câmera.
Existem procedimentos da radiologia intervencionista, que são procedimentos corretivos, né? Um desses procedimentos, que é um procedimento até bastante discutido, assim, de pessoas que não aprovam mais a realização desse procedimento, era um procedimento chamado de vertebroplastia percutânea. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Vertebroplastia percutânea. Eu nunca ouvi. Eu não. Tá? A vertebroplastia percutânea, ela foi utilizada bastante, acho que até o começo dos anos 2000 e pouco, assim, até, sei lá, 2010, eu acho. Hoje, esse procedimento já é considerado um procedimento invasivo e eu acredito que devam ter outras ferramentas corretivas. Então, o que acontecia? A idosa, por conta do quadro de osteoporose, ela sofria fratura, né? Essa fratura quebrava todo o corpinho da vértebra dela. Então, se vocês bem lembrarem, né, o corpo da vértebra lombar, ele é um corpo largo, ele é uma vértebra maior, uma vértebra gordinha, porque essa vértebra garante a maior parte de receber o peso do corpo humano. Então, como as mulheres idosas que sofreram quadros de menopausa, né, passaram pela menopausa, desenvolvem o quadro de osteoporose com alguma frequência, existia um risco que elas sofram essas fraturas lombares. Então, a vertebroplastia percutânea era esse procedimento, que era um procedimento da radiologia intervencionista, em que essa mulher ia para o serviço intervencionista e lá, através de análises de exames de raio-x, né, com aquele fluoroscópio e com o arco cirúrgico, era realizada a inserção de cimento ósseo lá no corpinho da vértebra dela, para reestruturar aquela vértebra que estava fraturada. Então, aquele cimento ósseo, ele era colocado para preencher aquela vértebra novamente e garantir a reestabilização daquela vértebra. Então, esse procedimento era um procedimento da radiologia intervencionista que está fortemente ligado com o quadro de osteoporose, né? Existem várias controvérsias hoje para a vertebroplastia percutânea, né? Inclusive, o material que era utilizado era um material chamado de polimetilmetacrilato. Então, várias pessoas já criticaram esse material, que é esse cimento ósseo, que talvez não fosse a melhor ferramenta, mas era uma forma que foi encontrada para corrigir o quadro de osteoporose que era encontrado nessas senhoras, né? Mas te dava resultado, no caso, Laís? Sim, apresentava resultado. As pacientes, é como se fosse uma inserção de um cimento, né? Então, as pacientes imediatamente já apresentavam diminuição da dor, né? Porque a dor acontece em função da compressão da raiz nervosa, mas quando reestrutura a vértebra, ela não comprime mais. Então, relatavam que imediatamente a dor era cessada. Só que aí parece que outras complicações foram surgindo com o uso dessa técnica. Essa técnica consistia em pegar, a paciente deitava, né, em decúbito, e lá na vértebra dela passava uma cânula grossa, essa cânula era vazada por dentro e passava para dentro da vértebra, através daquele canal, o cimento ósseo. Então, depois foram relatadas várias complicações, que aí eu já não sei dizer exatamente quais são as complicações hoje, já não lembro mais. Mas foram relatadas várias complicações e, por isso, esse procedimento já não é mais tão bem recomendado, né? Eu posso mandar um artigo para vocês sobre isso, eu acho que eu tenho um artigo sobre isso. Tá bom? Manda sim, Laís. Tá. Me cobrem, tá bom? Só para eu não esquecer, porque eu posso esquecer. Opa, tem alguém entrando aqui. Então, eu vou voltar para a apresentação e aí a gente continua discutindo sobre essas questões que são importantes. Tá aparecendo para vocês? Tá. Muito bem. Então, as principais porções que a gente vai encontrar em quadros que possam sofrer fraturas, aqui eu coloquei o braço, né, com uma fratura completa, bem próxima à cabeça do húmero. A gente vai ver aqui esses côndilos, esse côndilo especialmente desta porção do colo femoral, essa fratura. Fraturas do pulso, especialmente no rádio, tá vendo aqui? No rádio, primeiro dedo, rádio e una. E a gente vai encontrar fraturas de coluna, né? Especialmente no corpão ali da coluna, da coluna lombar,
que são coluna, que é uma porção que sofre um desgaste muito grande, e aí a gente vai ter uma diminuição da mineralização óssea, né? Então, grupamentos celulares que foram estruturados, que foram muito desmineralizados, e aí resultam num quadro de osteoporose. Então, aqui eu mostrei novamente esse quadro. Isso aqui, essa primeira imagem, é uma imagem de microscópio, que a gente chama de microscopia. Então, a gente tem aqui a porosidade regular do osso, isso aqui é a estrutura normal, e a figura abaixo a gente tem esses espaços aumentados, né? Então, claramente, é uma porção vertebral que está num quadro de osteoporose, e a gente consegue ver o aumento desses espaçamentos, assim como a gente consegue ver igualmente aqui nessa ilustração. Então, o aumento disso que resulta, obviamente, numa fragilidade óssea e no maior risco de desenvolvimento de fraturas, né? Tem alguém tentando entrar. Quais são os fatores de risco? A menopausa, ou seja, ser mulher, é o principal fator de risco para que haja menopausa, para que haja quadro de osteoporose. Então, ser mulher, ser branca, histórico familiar, uso de medicamentos, ou se já teve uma fratura anterior, que talvez não tenha tido um processo de recuperação, de reabilitação daquele osso, de cicatrização adequado, álcool e tabaco, histórico médico, peso baixo, fatores de alterações hormonais pelo peso, né? Às vezes a paciente ela teve uma menarca muito tardia, isso influenciou em toda... Lembra que a gente conversou sobre isso? Isso influencia muito fortemente na organização de distribuição hormonal dela, mas, especialmente ser da raça branca, a gente sabe que existe correlato direto, né? Mulheres negras, elas apresentam menos risco de desenvolver osteoporose do que mulheres brancas. Então, eu falei para vocês sobre aquele score, que é dado a partir do exame de densitometria. Então, a gente tem 2 scores. A gente tem um score, que é um score de um banco mundial, esse valor se chama Z-score. Mas quando a gente está falando de valores associados a conseguir diagnosticar se uma mulher tem osteoporose ou não, a gente está falando de um valor de referência da densidade daquele osso. Esse valor é o valor de T-score. Então, muitos alunos e as pessoas confundem muito essa situação de Z-score e T-score. Então, quando a gente avalia um exame de densitometria óssea, o valor importante que a gente precisa verificar é o valor de T-score. E eu gosto de falar isso da seguinte forma, é o valor total. Então, quando a gente fala o valor total, e a gente fala de T-score, a gente não esquece mais que o valor que a gente está observando é o valor de referência, que é T-score, né? Esse valor, ele tem uma variação a partir da densidade. A gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Olá, eu tenho o microfone ligado. Não entendi. Pode perguntar de novo? Tá dando eco quando você tá falando? Tem alguém com o microfone ligado? Oi, gente, tem alguém com o microfone ligado? Melhorou? Acho que tá todo mundo com o microfone ligado, Michele. Desligado. Vou voltar, tá bom? Deu eco pra mim, Melhorou para você? Agora tá melhor. Tá. Muito bem, então... O quadro de menopausa é o quadro mais significativo por conta da diminuição dos níveis de estrógeno. Esse hormônio é muito importante porque o estrógeno está associado à atividade de compensação de cálcio. E, naturalmente, com a diminuição dos níveis de cálcio, eu vou mostrar uma figura para vocês aqui, a gente vai ter um desbalanço daquelas células, que são as células osteoblásticas e as células osteoclásticas. E, consequentemente, isso vai resultar num aumento da reabsorção óssea e aí a gente vai ter o quadro de osteoporose. Existem outros fatores que podem levar uma mulher à osteoporose que não necessariamente ter passado pela menopausa, mas, por exemplo, mulheres que tenham feito esterectomia. Então, a esterectomia é a retirada completa do aparelho reprodutor. Então, essas mulheres podem desencadear osteoporose por conta, consequentemente, do nível de diminuição da abrupta ali
dos níveis de estrogênio por conta da retirada dos ovários, né? Isso é muito significativo quando a gente avalia pacientes que são precoces. Então, a gente vem falando muito ali no projeto integrador sobre câncer, e tem alguns trabalhos, por exemplo, que tratam dessas questões associadas a tumores ovarianos, né? Então, a mulher precisa passar por uma histerectomia completa. Se essa mulher for muito jovem, né, vamos dizer, ela tem 39 anos, ela tem 35 anos, ela ainda não entrou numa fase de menopausa, ela é uma mulher que a gente chama de uma mulher pré-menopausa. Então, o risco dessa mulher sentir os efeitos colaterais, sentir as complicações provocadas pelo quadro de menopausa precoce é muito alta. Dentre elas, o risco de desenvolver um quadro de osteoporose, né? Mulheres, por exemplo, que são muito magras, mulheres que não têm uma quantidade de tecido adiposo, algumas bailarinas, algumas esportistas que são muito magras e não têm uma quantidade de tecido adiposo adequada, elas geralmente deixam de menstruar e podem passar também por processos de debilidade óssea, né? Então, existem várias complicações que podem levar uma mulher a um quadro de osteoporose, mesmo que ela não esteja sofrendo em função da menopausa. Por que a informação é importante? Porque vamos falar de caso clínico novamente. Então, você está lá no seu setor, que você trabalha com densitometria óssea, e aí chega uma paciente, essa paciente, ela tem 22 anos, ela não tem nenhuma comorbidade, essa paciente, ela não tem nenhuma história de doença congênita dos ossos, e ela veio com um encaminhamento muito estranho para que você faça densitometria, né? E não ficou claro para você o que é aquilo. E aí, na anamnese com a paciente, você vai conversando com ela. Tudo bem, o meu nome é Laís, eu sou a radióloga responsável pelo setor. Como você tem passado? Olha, eu fiz uma fratura, sem muita justificativa, dançando balé, fiz uma fratura no punho, eu caí, e eu sou bailarina profissional. E aí você vai conversando e vai descobrindo a história clínica da paciente e, consequentemente, entendendo por que houve o encaminhamento daquela paciente para o seu setor, né? Muito bem. Esse esquema aqui, ele está falando exatamente isso que eu venho contando para vocês. Então, essa figura, ela é uma figura muito didática nesse sentido. A gente tem aqui uma mulher, né? Isso aqui é o ováriozinho, um ováriozinho da mulher. Então, o que é produzido lá no ovário, né? Níveis hormonais de estrógeno, né? O ovário também é responsável por encaminhar a célula reprodutiva da mulher, né? A gente sabe que esse processo ele vai se tornando mais comprometido a partir dos 35 anos. Por que tudo isso está relacionado? Porque existe um déficit da produção de estrogênio. Então, os níveis de estrogênio eles se tornam reduzidos. Então, a gente tem uma redução dessa atividade ovariana, né? Esse nível de hormônio, ele é lançado diretamente na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem uma diminuição da atividade desse grupamento hormonal estrogênio, a gente vai ter um aumento da reabsorção óssea por conta de um desbalanço. Lembram daquela figura do balanço? Que a gente tinha um balanço entre osteoblastos e osteoclastos. Por conta de um desbalanço desses níveis, a gente vai ter uma diminuição dessa taxa osteoclástica. E isso vai resultar no aumento da reabsorção óssea. Então, esse osso ele passa a ser muito mais reabsorvido e pouco reposto células de composição óssea. Então, como a reabsorção óssea aumenta muito, isso desencadeia o quadro de osteoporose e essa mulher começa a ficar com ossos porosos demais, né? A densitometria óssea, ela é sensível só quando já teve perda óssea. Então, assim, não adianta a gente utilizar a densitometria óssea como método preventivo, tudo bem? Preste atenção, vou até voltar para vocês. É muito difícil
cair questão de concurso público, eu já vi, eu acho que 1 ou 2 vezes só, questão de concurso público que falava sobre densitometria óssea. Mas a questão que eu vi de concurso sobre densitometria era sobre isso, questionando por que a densitometria óssea não poderia ser usada como um exame preventivo, né? Porque o que significa preventivo? Como a mamografia, né? No exame preventivo, como a mamografia, a gente consegue ver antes de que um quadro se estabeleça. Oi? Alguém perguntou alguma coisa, gente? Não. Não? Tá bom. Então, por que a densitometria óssea, preste atenção nessa pergunta, por que a densitometria óssea não pode ser utilizada como um exame preventivo? Porque a densitometria óssea, ela só capta as variações de perda óssea quando já teve pelo menos 20%. Então, tem que ter perdido de 20% a 30% da massa óssea para poder captar que houve ali aquela alteração, né? Apesar de ser uma técnica muito precisa, a gente vê que ela capta essa sensibilidade de 1% de variação, só que o paciente já tem que ter perdido alguma coisa. Significa que o meu paciente tem que ter tido osteoporose? Não. Porque quando a paciente já desenvolve osteoporose, ela já perdeu uma grande quantidade de massa óssea. Por isso, a densitometria pode prevenir a osteoporose neste sentido. Mas eu não tenho como garantir que ela é um exame completamente preventivo, porque ela só capta a perda se já houve 20% de perda daquela massa óssea da paciente. Laís, Oi. E a osteopenia? Muito boa pergunta, né? A osteopenia é um quadro anterior à osteoporose. Então, funciona num sistema de 3 medidas, vamos dizer assim. A gente tem a primeira medida, que é o osso normal, tá certo? É o osso que está denso, é o osso que não teve perda óssea, né? O osso que está estável. A gente tem o primeiro grau de perda. Esse grau de perda óssea é uma perda que vai de -1 a -2,5. Esse primeiro grau de perda se chama osteopenia. Então, a osteopenia, ela é um quadro que antecede a osteoporose. Então, como a densitometria poderia ser utilizada como preventivo para a osteoporose? Numa paciente que está entre -1 e -2,5, ela ainda não é uma paciente osteoporótica. Ela tem osteopenia. Então, a gente consegue repor níveis de cálcio, consegue trabalhar exercícios físicos, técnicas ali que ajudem na reabilitação e na diminuição da reabsorção óssea dessa paciente. E aí ela não desenvolve o quadro de osteoporose. Porque o quadro de osteoporose é o terceiro grau de comprometimento. Então, a gente tem o osso normal, a gente tem osteopenia e o último grau, que é a osteoporose. É quando a perda óssea, ela já é menor do que -2,5. Então, é maior do que -2,5. Então, a perda já é muito grande. E aí não tem, provavelmente, probabilidade de recuperação daquele osso. Boa pergunta, Miriam. Mas a osteopenia dá para você ver pela densitometria óssea? Sim. Esse valor, -1 a -2,5, é o valor de T-score para osteopenia. Tá bom. E esse valor é um valor que sai no exame de densitometria. Tá ótimo. Tá? Tá. Vou voltar para a apresentação. Tá aparecendo? Tá. Muito bem. Então, a gente vai ver isso aqui, né? Se a gente for verificar como é que é para uma paciente chegar num quadro de osteoporose, a gente vai ver isso.
Então, a gente tem aqui o pico de massa óssea dela. Vocês lembram sobre o pico de massa óssea? É quando passam todos aqueles anos e aí ela chega no momento máximo do crescimento dos ossos, né? Esse pico de massa óssea, ele vai ser influenciado por vários fatores. Hábitos da vida, se ela tem hábitos saudáveis ou não, se ela consome muita bebida alcoólica na juventude ou não, se ela teve muitas doenças ou não, se ela tem uma dieta equilibrada. Se, por exemplo, tem histórico na família, fatores genéticos que influenciem para que ela tenha um quadro de baixa massa óssea, se ela faz atividades físicas ou não, se ela fez uso de medicamentos ou outras drogas. E com o passar do tempo, né? Com o passar da idade, a idade vai passando e, consequentemente, a gente vai tendo o declínio dessa massa óssea. Então, o declínio dessa massa óssea, ele resulta nisso, né? A gente tem ali uma desregulação entre células osteoblásticas e osteoclásticas. A atividade física se torna reduzida, consequentemente, com o passar da idade, não se tem mais energia como a juventude, não se tem mais estrutura muscular como a juventude. Existem diminuição dos fatores reguladores do crescimento, receptores de vitamina D, e as suas sínteses, eles também são diminuídos, por isso que a gente recomenda que essa paciente tome sol em uma quantidade saudável para que haja um estímulo dessa vitamina D e, consequentemente, a gente vai ter o quadro de menopausa. Então, no quadro de menopausa, a gente tem aumento dos osteoclastos e redução do nível de estrógeno. Esse conjunto de situações resulta no primeiro quadro de declínio de massa óssea, como a Miriam bem falou. O primeiro quadro, antes de osteoporose, se chama osteopenia. A osteopenia ela é caracterizada por uma redução da massa óssea, uma redução da densidade do osso, mas essa redução ainda não é patológica. Então, ela ainda não é tão grave a ponto de provocar uma fratura, por exemplo. Então, essa primeira redução é um quadro que a gente vai chamar de osteopenia. Então, a osteopenia, a gente pode dizer que ela é um fator que pode resultar num quadro de osteoporose. Mas não é todo paciente que tem osteopenia que vai desenvolver osteoporose, né? Se a paciente diagnosticar precocemente, ela pode ali fazer um acompanhamento que estimule os níveis de cálcio, que estimule a vitamina D, que estimule as atividades celulares e não desenvolver o quadro da doença, que é o quadro de osteoporose. Então, a gente vai encontrar aqui o equipamento de densitometria. O equipamento de densitometria, ele tem esse braço. Esse braço é um braço móvel. Essa paciente, o posicionamento dela sempre vai ser em decúbito ventral. Essa paciente, dependendo da área que a gente precisar irradiar para fazer o exame, essa paciente ela vai ser posicionada, então às vezes ela pode ficar só com o punho, às vezes ela vai ficar deitada, se for o caso que a gente precise analisar a coluna da paciente, ou se for o caso da gente analisar o colo femoral da paciente. Então, esse equipamento, ele não tem uma blindagem exata do ambiente. Tem alguém entrando? O Rafa. Tá, O Rafa tá pra entrar. Tô aceitando já. Vou voltar aqui pro aparelho. Então, ele não tem uma blindagem precisa, porque a quantidade de radiação é muito baixa. O monitor é um monitor de computador normal. O sistema é um sistema muito simples. É um sistema apenas obviamente, o sistema do hospital de cadastro do paciente. Então, a gente vai receber o número do paciente, cadastrar ele e realizar a técnica a partir do protocolo. Essa impressora que está aqui em cima é a impressora que emite o laudo imediato. Então, o exame de densitometria, ele não é laudado por um médico imediatamente. Ele não precisa passar por uma avaliação como um radiologista faz com uma tomografia, né? Que ele precisa avaliar os parênquimas, ele precisa avaliar se tem invasão, se não tem. O exame de densitometria, ele é autolaudado exatamente porque ele avalia níveis de densidade a partir do raio-x que é realizado daquela região. Então,
ele sai imediatamente impresso quais foram os níveis de T-score, né? Lembrem, T-score é o valor referência para avaliar o grau de perda óssea. Então, ele sai imediatamente com os valores de T-score e aí a gente consegue ver se essa paciente está num quadro normal, se porventura ela está num quadro de osteopenia ou se ela está num quadro de osteoporose. Como é que essa imagem é lida, né? É lida como se fosse um escaneamento. A imagem, ela tem uma qualidade bem ruim mesmo, se vocês forem observar. Não é uma imagem que a gente quer avaliar a anatomia da região, né? A gente não quer avaliar a anatomia da região, a gente quer avaliar o grau de densidade da região. Então, especialmente esses dois aqui, a gente vai ter análise aqui do colo femoral. Então, esses retângulos, eles são selecionados para varrer essas áreas para análise de densidade e são avaliadas as primeiras 4 vértebras lombares, né? Então, a gente faz a avaliação de L1 até L4, escolhe esses retângulos que já são imediatamente separados nos corpinhos das vértebras. Novamente aqui, como é que é avaliado o exame de densitometria óssea? Então, no exame de densitometria óssea, a gente, novamente, mas a qualidade está péssima. A gente não está buscando avaliar a estrutura anatômica. A gente está avaliando apenas densidade mineral óssea. Para avaliação de densidade mineral óssea, a gente pode usar um raio-x pouco energético que apenas passe esse osso... Opa! Meu Deus! Eita! Voltou aqui para a imagem para vocês? Voltou. Tá. Voltou. Então, a gente só quer que faça uma varredura para que a gente consiga captar essas variações, né? Aqui a gente tem análise, então, das 4 lombares, que são vértebras que têm um formato do corpinho mais regular, né? A quinta, como ela tá às proximidades ali da sacral, ela não entra na análise inteira. A análise é feita de L1 a L4. E aqui os colos femorais, aqui avaliando-se bilateralmente e aqui unilateralmente, né? Novamente, qual que é o valor definido pela OMS? Então, eu falei para vocês de novo, né? Vou falar isso novamente. Existem 2 valores que são valores de leitura da densitometria óssea. O valor de Z-score, o valor de Z-score de zebra, ele é um valor de um banco de dados mundial, né? E esse valor é muito difícil de ser aplicado para a realidade do Brasil, porque a gente não tem a mesma compatibilidade de raça, que é o valor referência para a densitometria óssea dos Estados Unidos, por exemplo. Mas o valor de T-score é um valor significativo para que a gente consiga verificar se existe um grau ali de comprometimento de perda óssea ou não. Segundo a OMS, então isso está definido para o mundo inteiro, T-score de -1 a -2,5 é osteopenia. T-score menor do que 2,5, ou seja, mais grave do que 2,5, esse valor é um valor de perda. O quanto que foi perdido, né? Se a gente for colocar numa linha, a gente tem 0, um valor 1, 2, 3, 4, 5, números positivos que estão sendo aumentados. Se a gente colocar nessa linha 0 e for colocar números de perda, a gente vai colocar em números negativos. Então, 0, -1, -2, -3, -4, e assim sucessivamente. Vai aumentando a gravidade daquela perda. A perda de -1 a -2,5 é osteopenia. A perda maior do que 2,5, ou seja, -2,6, -2,7, 2,8, -3, -4, é o quadro de osteoporose. Então, quanto maior for o valor referência para a osteoporose, quanto mais negativo ele for, -3, -4, -5, maior é o grau de osteoporose. Então, quanto maior for esse valor, mais se indica que existe uma fragilidade ali por osteoporose, né? Eu quero mostrar para vocês aqui como é que esse laudo ele surge, né? A gente já está quase acabando. Então, a gente vai ver que esses valores, como eu falei para vocês, né? Esses valores, eles são medidos a partir de uma referência de uma pessoa normal. Então, a gente usa isso como um valor de referência normal. O valor de T-score inicia com 0. Então, significa que de -1, 0 e números positivos,
significa que essa pessoa está saudável, né? Quanto maior for esse número. Só que quando ele vai ficando mais negativo, maior é o grau de perda óssea. Então, significa que está perdendo ali aquela densidade óssea. Existem vários trabalhos, né, que foram falados de onde se deveriam buscar ali as referências para a análise da densidade óssea mineral saudável. Então, eles dizem que com o valor entre 1 a 2,5, aliás, até 1 positivo, a gente está falando de um indivíduo normal. Mas quando esse valor ele vai diminuindo, né? A gente tem aqui T-score abaixo de -1 e -2,5, a gente chama isso de osteopenia. E quando a gente fala de osteoporose, e isso fica definido no Consenso Brasileiro de Densitometria a partir de 2003, o valor abaixo de 2,5, a gente classifica isso como um grau de osteoporose. Então, vamos olhar aqui. Isso aqui é um exame de um paciente de 2001, né? Normalmente, esse laudo, esses dados, eles vêm escritos em inglês. A gente está falando de densidade, então, quando a gente está falando de densidade, a gente está falando de peso deslocado em líquido, lembra disso? A gente falou da densidade da água, a gente falou por quilo, por litro, lembra? 1 quilo, 1 litro de água. Aqui a gente está fazendo uma relação, que é uma relação de grama por centímetro cúbico deslocado, né? Então, aqui a gente tem o valor de T-score, a gente tem o valor de Z-score, né? E aqui a gente tem a análise de várias regiões da coluna. Então, a gente está vendo aqui somente L1, tudo bem? Somente L1, o valor de T-score dela é menos 1,83. Somente L2, o valor é menos 2,17. Somente L3 e somente L4. Quando a gente está fazendo a avaliação por densitometria óssea da coluna lombar, a gente quer avaliar toda a porção que foi avaliada, toda a porção que foi radiografada. Então, a gente vai de L1 até L4. Para análise da coluna lombar, a gente tem que selecionar todas as vértebras que foram varridas. Então, para este paciente aqui, o valor que foi verificado foi de menos 1,40. Esse valor, menos 1,40, ele caracteriza osteopenia ou osteoporose? Osteopenia. Osteopenia. Esse paciente é um paciente osteopênico, né? É um paciente que a gente pode fazer reposição, um paciente que a gente pode ajudar a trabalhar, pode fazer atividade física, pode fazer recuperação muscular, fisioterapia, pilates, pode fazer um monte de coisa que pode ajudar a melhorar esse quadro e fazer esse paciente voltar para a normalidade, tá bom? A gente está avaliando aqui uma outra condição. Aqui, a gente está avaliando um gráfico de referência do rádio e a gente está avaliando o grau de perda óssea, tá bom? Como é que a gente vai avaliar esse exame? Meu Deus, olha lá. Aqui a gente tem o nome da paciente, aqui vem a data de nascimento da paciente, a idade da paciente, essa paciente tem quase 70 anos, né? A altura da paciente, o peso, sexo e a etnia da paciente. Aqui a gente tem a região que foi radiografada, né? Que foi feita a densitometria. Então, essa região é a região do punho da paciente. Tudo bem? Todo mundo está vendo? É a região do antebraço, desculpa. A gente tem a análise do rádio e a gente tem a análise da UNA, né? Aqui a gente tem a porção proximal dele e aqui o tercinho médio dele, que são as principais regiões que vão ser avaliadas. Tudo bem? Quando eu vou avaliar esta paciente, eu preciso avaliar bem aqui o valor. O valor de T-score, tá bom? Então, qual é o valor que vai ser avaliado de T-score? O valor da porção mais densinha dele. E essa porção é a porção que a gente vai encontrar aqui neste texto, que é equivalente a 33% dessa região. Quando a gente vai avaliar essa porção, a gente vai ver o rádio aqui, que tem massa óssea de 7,3
0,716 gramas por centímetro quadrado. Ótimo. Mas é esse valor que me diz que essa paciente está num quadro de osteoporose ou osteopenia? Não. O valor é o valor de T-score. E quando a gente avalia o valor de T-score, a gente vai sempre avaliar o maior valor dele. Então, ela está aqui num quadro de menos 1,9. Esse valor é um quadro de osteopenia ou osteoporose? Osteopenia. Um quadro de osteopenia. Então, essa paciente vai ser laudada como osteopênica. Ainda, a gente está aqui com outro quadro, né? Esse outro quadro, deixa eu ver se é a mesma paciente. Não, é outra paciente. Essa paciente aqui é de 1957, tem 57 anos, pesa 71 quilos, ela é negra, né? E aí ela fez densitometria óssea da região do colo femoral. Então, a região que está sendo analisada é a região que está com este retângulo nessa principal região, que não é a cabeça, é a região do colo, que é a região onde existe maior desgaste, maior perda. Então, o que a gente vai olhar? Quando a gente for verificar aqui a região que está sendo analisada, a gente vai ter assim, que vai ter a diáfise, que vai ter a cabeça, que vai ter o colo, a região para densitometria óssea da pelve da paciente, do quadril, é o colo que vai ser avaliado. Então, a gente vai lá ver quanto é que está. Então, olha, o valor que está fora da curva de normalidade. A curva é essa verdinha aqui. O valor que deu foi bem aqui. Ele está fora da curva. E o valor foi 0,785 gramas por centímetro quadrado. Quanto é o valor de T-score, valor total? Menos 1,6. 1,6 é característico de osteopenia. Então, finge que veio esse caso clínico aqui. Paciente negra, baseado no caso, responda. O valor está dentro do valor referência? Não, olha, o valor está fora do valor referência. O valor está fora do valor referência. O valor referência é essa curva aqui. Está fora. Mas ela tem um quadro de osteopenia ou osteoporose. Vai lá em T-score e avalia qual foi o grau de comprometimento que teve da densidade dela. Vamos avaliar outro paciente. Esse aqui é uma paciente de 1957, de 57 anos. A gente, quando avalia a coluna lombar, a gente está falando de 4 vértebras. Então, a gente vem bem aqui e procura L1 não é, L2, L3, L4, L1, L2, L1, L3, opa, L1, L4. Quando a gente avaliar L1, L4, a gente vai lá e vê o valor de T-score. O valor de T-score dessa mulher é menos 1. Ou seja, ela está normal. Quando a gente vai observar ela na curva de normalidade de distribuição, ela está dentro ainda, ela está no limite, mas ela está dentro. Então, ela tem um valor de densitometria óssea normal. Tudo bem? Não coloquei nenhum osteoporótico, mas a ideia é essa. Laís, Oi. eu não entendi por que você escolheu L1, L4. Eu não entendi por quê. Não fui eu que escolhi, eu vou voltar aqui. Por que L1 a L4 são as vértebras que são lidas para verificar se houve comprometimento ósseo, né? Quando a gente avalia uma vértebra isolada, a gente não consegue verificar qual o grau de comprometimento da estrutura inteira. Então, quando é avaliado L1, L2, L3, L4, o programa, o software, ele garante uma leitura de uma leitura da análise de toda a densitometria de cada uma daquelas vértebras. Então, eu não tenho como dizer isoladamente que uma mulher tem osteopenia ou osteoporose apenas pela análise de uma única estrutura. Por isso que é feito a análise de L1 a L4. Ô, professora, e por que, se era menos 1 o T-score dela, por que é normal e não osteopênica? Porque osteopênico é entre menos 1 e menos 2,5. Então, tem que ficar nessa faixa. Até okay. Menos 1, de 0 a menos 1, ela está normal. Ok, obrigada.
Tudo bem? Professora, Pergunte. uma dúvida. Osteoporose idiopática, o que seria? É um quadro de osteoporose provocado por uma outra doença que não é o quadro de menopausa, né? Entendi. O laudo sai automaticamente com o T-score certinho? O laudo já vem com tudo? Tudo. O laudo, aquela imagem que eu projetei para você, com a figura, aquilo é o laudo. O laudo já vem exatamente daquele jeito. Então, é um exame autolaudado, né? Dificilmente ele pode... eu acho que a paciente sai de lá, eu não sei como é que funciona os serviços aqui, mas de onde eu venho, a paciente sai de lá imediatamente com seu exame, já laudado. E vai levar para o médico. Sim. Ele já vem médico laudado. que é? Que médico que a gente costuma ver esse laudo? O geriatra, por exemplo, né? O geriatra é um médico que pode solicitar. Qualquer médico pode solicitar. Mas o geriatra, como é uma doença de mulheres mais idosas, né? Um ortopedista, se a mulher teve fratura, ele pode solicitar. Um geriatra, que é um médico que acompanha pessoas mais idosas, pode solicitar também. Um cirurgião, de repente, a mulher vai fazer uma cirurgia e o cirurgião quer avaliar como é que é o grau de fratura óssea, pode solicitar também. O clínico geral? Um clínico, se houver necessidade, ele também pode solicitar. Qualquer médico pode solicitar. Tudo bem. Olá. Oi. Nos cortes aí, no caso, nas imagens que você mostrou, que tem a parte dos quadradinhos, que pega certinho a estrutura. É tudo do programa? Quem faz é o programa? Então, o programa, ele já dá os quadradinhos todos certos. A gente vai falar disso na próxima aula. Você só vai selecionando os limites. É uma técnica muito simples, né? Geralmente, a pessoa que é aproveitada no serviço de densitometria, ela faz outra coisa além da densitometria. Então, ou faz raio-x densitometria, ou faz mamografia densitometria, porque é um exame muito rápido de se fazer. Então, às vezes, a mulher que faz densitometria, ela faz mamografia, ela já vem com pedido para densitometria. E aí, a única coisa que o tecnólogo faz é selecionar os limites, as margens, posicionar os retângulos que vão ser analisados. É isso. Também não tem colimação, não tem nada disso? Não, só tem o posicionamento na região certa. Entendi. Tá bom. Como que a gente acerta o colo do fêmur? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, mas o equipamento ele faz uma pequena varredura. Então, existe um limite que a gente analisa. Assim como na tomografia a gente tem marcações da área, né? A gente tem um laser. A gente faz a marcação da mesma forma. Então, ele faz uma pequena corrida e aí a gente consegue captar aquela região. Tudo bem. Tá bom, interessante. É bem interessante. Uhum. Olá, então, no caso, a osteoporose, ela em si não tem cura, quando é diagnosticado osteoporose. Sim. Não tem cura, né? Sim. Aí, se a paciente tiver osteopenia, a gente faz de tudo para ela não ter osteoporose. Então, corre com dieta, corre com exercício físico, faz isso, faz aquilo, para ela não desenvolver o quadro de osteoporose. Porque o quadro de osteoporose já houve um desgaste muito grande que a gente não tem como recuperar. O alendronato não ajuda na osteoporose? Ajuda, mas não na cura. Ajuda para que haja um restabelecimento e diminua o risco de ter uma fratura, né? Mas curar a paciente, recuperar a região, não vai acontecer. Tá. Assim como os suplementos de cálcio, né? Calcitran, não sei o quê, tudo isso ajuda na reposição da dieta. Mas isso não significa que vai curar o quadro que a mulher desenvolveu. Tá, ok, entendi, obrigada. Lais, e a longo prazo, a osteoporose, ela pode levar, não sei, de repente, a óbito ou não? Se a gente for verificar as triangulações, sim. Por exemplo, uma mulher idosa que sofre uma fratura de colo femoral e desenvolve um quadro de anemia grave por conta da fratura.
ela pode evoluir para um quadro de óbito por conta de uma fratura que foi desencadeada por quadro de osteoporose. Entendi. Mas a presença da doença não é a causadora do óbito. As complicações Consequências dela, né? Isso. Complicações causadas pela doença podem sim ser causas de óbito. Entendi. Tá bom. Obrigada, Tá bom? Laís. Nada. E aí, gente, podem perguntar. Essa aula vai ser gravada no YouTube? Já está sendo gravada. Ela vai ser postada, sim. Ok, obrigado. Tudo bem, Professora, então? Oi, Beth. nem sempre a imagem da coluna vai ser tão fácil de ser analisada, né? Porque tem muita gente que tem desvio na coluna. Ela vai ser um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, assim, a estrutura anatômica não é tão importante. Então, mesmo que a pessoa tenha desvio na coluna, quando ela está deitadinha, a gente deita essa paciente, a gente vai falar disso na próxima aula. E a gente levanta a perna da paciente. Então, ela fica deitada com as duas pernas sobre um quadradinho, para que a coluna fique alinhada. Então, mesmo que ela tenha a coluna torta, mesmo que ela tenha cifose, lordose, escoliose, isso não vai ser um problema tão grande, porque por posicionamento que a gente usa, ela vai estar adequada. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguém? Ô, Laís, em relação aos medicamentos que você falou que pode influenciar, né? O uso do anticoncepcional também, a longo prazo? Olha, tem relatos que falam que sim. Anticoncepcional. Existem relatos que falam que sim. E existem dados que falam que não. Porque esses medicamentos, no caso, englobariam o quê? Esses medicamentos? Não entendi. Essa parte de medicamentos englobaria o quê? Antibióticos? Toda classe de medicamento que atue na formação óssea podem influenciar num quadro de osteoporose. Por exemplo, corticoides de processo inflamatório podem influenciar. Uso prolongado de anticoncepcional. Uso prolongado de corticoides, especialmente corticoides. Anti-inflamatórios podem influenciar. Entendi. É engraçado. E, assim, contraditório. Falando a respeito da minha mãe, né? Ela quebrou a perna e ela tem dificuldade. Daí, o médico deu uma medicação para ela, e eu lendo na bula, consta lá que a longo prazo realmente pode causar problemas de osteoporose. Porém, é um tanto contraditório, se é a medicação que o médico passou para ela, entendeu? Eu não entendo isso. Infelizmente, os medicamentos, eles atuam através de ligações químicas, né? Então, às vezes, o medicamento faz uma ligação química aqui, bloqueia uma ação, só que essa ação bloqueada resulta numa outra cascata que desencadeia uma outra inflamação, entende? Então, por exemplo, a gente vai ver assim, por exemplo, um exemplo muito clássico, existe um medicamento muito famoso chamado ácido... Eu não lembro, mas o nome comercial dele é Rocutan. Então, esse medicamento é super famoso, ele é um medicamento para espinha, e ele resseca a glândula sebácea, né? O paciente ele fica sem essas espinhas, só que é um medicamento que faz outras ligações químicas em outros receptores. Então, ele retira as espinhas, mas o paciente pode desenvolver um quadro de depressão, por exemplo, né? Então, infelizmente, drogas que não são tão específicas para os seus ligantes, elas podem resultar nesse tipo de complicação. Infelizmente. Ok, então. Trata uma coisa, mas pode ter outra, na verdade, né? Sim. Sim, pode acontecer, né? Quanto mais específico o medicamento for, melhor é a resposta e melhor é o índice, mais baixo é o índice de reação adversa, efeito colateral e outras consequências que o medicamento pode fazer. Professora,
Quando é feito o exame, é protocolo fazer os 3 das vértebras? Em geral, o protocolo é fazer colo e coluna. Colo e coluna. Isso. O punho se faz se houver uma solicitação, mas o protocolo é colo e coluna. É colo e coluna. Ok, obrigado. Por que não? Professora, Oi, pode perguntar. Por que não o fêmur entra como protocolo? Fêmur? Isso? Como é Colo o maior... femoral. O colo femoral, sim. Ah, sim. Colo femoral, colo femoral, colo e coluna, colo femoral. professora, se a paciente tiver uma prótese metálica, isso interfere na imagem, né? Totalmente. Se ela tiver feito alguma cirurgia. Se ela tiver feito cirurgia, a gente vai avaliar a coluna, punho, outra região, né? O colo provavelmente vai ter sido substituído pela prótese. Essa paciente pode ser uma paciente encaminhada por um cirurgião, por exemplo, um ortopedista, para verificar densitometria. Olá, em relação à prevenção, então, não tem nada, tem algum tipo de exame para quem, no caso, tiver predisposição a ter osteoporose? Então, a densitometria, ela só vai captar se já teve. Ela pode ser preventiva para a osteoporose, mas para a osteopenia é difícil, porque a mulher, para a gente pegar, ela tem que ter tido alguma perda, né? A melhor forma de prevenir é tendo bons hábitos alimentares, fazendo exercício físico, se cuidando, se prevenir. Então, é a melhor forma de se prevenir a osteoporose. É essa. Professora. Oi. Hoje em dia também tem muitas mulheres que fazem já na rotina, né? Que vai fazer ultrassom e mamografia, e os próprios ginecologistas já estão pedindo a densitometria óssea, né? Por isso que eu falei para vocês, geralmente a pessoa que trabalha na densitometria, ela não trabalha só na densitometria, ela faz mamografia e densitometria. Porque é a mesma paciente. É a paciente que faz mamografia, imediatamente ela vai fazer densitometria depois. Se for um serviço pequeno, né? Se for um serviço pequeno, geralmente é assim. O paciente sai da mamografia e vai fazer densitometria. Mais alguma dúvida, gente? Da minha parte, não. Tá, então vamos conversar. Oi. Entre ser mulheres brancas mais probabilidade de ter do que mulheres negras, teria a ver com a melanina ou nada a ver? Provavelmente, proteína melanina. Mais alguma dúvida, gente? Tá de boa? Nada que 15 minutos de sono não responda tudo que fica. Tem alguém falando comigo? Sou eu, professora. 15 minutos de sol por dia já ajuda bastante. Ajuda muito. Aquele solzinho da manhã, 8 horas, ajuda muito na produção de vitamina D, né? Esse é um fator que diminui com o avançar da idade. Então, pegar sol ajuda muito. Já é muito significativo, sim. Verdade. Obrigado. Boa noite, professora. Nada. Gente, então vamos indo, né? Boa noite. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo.